Olá, querido irmão e irmã, bem-vindo, paz do Senhor. Mais uma semana chegando aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus juntamente com você. Hoje, iniciando uma nova série, a série tratando do tema A Santíssima Trindade. Nós vamos, no decorrer de 13 programas, tratar a respeito do Deus único que é revelado em três pessoas: o Pai, o Filho e no Espírito Santo. E nós hoje estaremos iniciando essa série estudando sobre o mistério da Santíssima Trindade. E quando nós decidimos falar sobre a Trindade, é nós entrarmos num campo de um mistério esse revelado pela Escritura Sagrada. Estudaremos aqui a Santíssima Trindade e não se trata de algo que a razão humana vá descobrir sozinha, mas de uma verdade que Deus decidiu revelar de forma progressiva ao longo da história da redenção apresentada na Bíblia Sagrada. Vamos ver durante esses estudos que a Santíssima Trindade, ela não é um detalhe secundário à fé cristã. Pelo contrário, ela é o alicerce sobre o qual repousa a nossa fé, onde repousa tudo o que cremos. Quem é Deus, como Ele age, como Ele salva, como Ele se relaciona com a humanidade e como Ele se revela ao mundo. Ao estudar sobre a Santíssima Trindade, nós veremos que a Igreja, desde os primórdios, ela confessou que Deus é um em essência, que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa verdade não é uma construção filosófica tardia, mas é uma revelação progressiva contida nas Escrituras Sagradas, onde nós encontramos já no Antigo Testamento, mas com muita clareza no Novo Testamento, especialmente quando estudamos sobre a obra de Jesus e a pessoa bendita de Jesus. A Trindade e essa doutrina gloriosa não é um quebra-cabeça que devemos resolver, mas é um mistério revelado do qual nós somos convidados a contemplar com reverência, com amor e com gratidão. Ela é um mistério revelado, mas como disse Agostinho de Hipona, se você compreendeu, então não é Deus. Fique conosco, vamos iniciar esta série e juntamente vamos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Você está muito bem-vindo. Para tratarmos do assunto de hoje, o mistério da Santíssima Trindade, temos o texto áureo em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 7, que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A verdade prática nos diz que a doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. O texto base para nós estudarmos esse tema de hoje, que é sobre a Santíssima Trindade, introduzindo essa nova série, nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, o episódio do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, realizado pelo profeta João Batista, que batizou Jesus em águas, e ali nós temos o evento que revela de forma gloriosa, e nós vamos meditar sobre isso, revela ali a Trindade atuando e ficando muito claro e revelado para nós na Escritura Sagrada. Para comentar o tema de hoje, mais uma vez, presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, vamos iniciar hoje então esta nova série de estudos apresentada pela classe de adultos da Escola Bíblica Dominical, e esse tema está sendo trazido e escrito pelo pastor Douglas Batista, ele que é líder ali na Assembleia de Deus, Missão do Distrito Federal, também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. Ele é teólogo e também mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia. Agora, é um tema muito importante que todo cristão precisa ter a noção, o conhecimento e entendimento, embora sendo ainda carregado de um aspecto de mistérios em alguns pontos, mas do qual a gente recebe pela fé. Um tema maravilhoso, um trimestre maravilhoso. O que nós podemos comentar, irmão Jair, introdutoriamente, sobre o que trataremos nesse trimestre, nessa lição de hoje? Paz do Senhor, irmão Alex. Senhor. Nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós comentar essa lição de uma maneira honrosa, pela palavra do Senhor, que é uma revelação dessa importante doutrina da Trindade, em que nós vamos estar aperfeiçoando, aprofundando esse estudo.
E também uma honra nós tratar esse assunto com o autor, que é o pastor Douglas Batista, que é um conterrâneo, nascido na cidade de Juí, se criou aqui, trabalhamos juntos na Cotrijuí, né, no momento na nossa adolescência. Então, uma grande honra. E também um pastor que atuou em Juí como militar, na nossa unidade militar aqui do Exército Brasileiro, e uma grande oportunidade de mais uma vez estarmos analisando, falando sobre essa lição escrita por esse servo do Senhor Jesus Cristo, que está lotado há vários anos já na cidade, na capital do Brasil, em Brasília. Então, nessa lição, nesse trimestre, nós vamos aprofundar a doutrina da Trindade, o estudo da doutrina da Trindade, em particular nessa lição introdutória. Nós vamos iniciar falando sobre o batismo de Jesus Cristo, a manifestação da Trindade nesse batismo nas águas, e mostrando um momento particular, um momento intenso da revelação divina, a revelação da palavra do Senhor, que fala sobre a Trindade, uma revelação progressiva, e que no Novo Testamento ela vem trazer de uma forma clara, objetiva, mostrando com fatos, mostrando a realidade dessa doutrina e mostrando assim essa revelação da natureza trinitária de Deus. E nós vamos ver de 3 maneiras simultâneas em que aparece aí no batismo do Espírito Santo, onde Jesus Cristo, o Filho, ele é batizado, onde nós vemos o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba, e também nós vemos o relato da voz de Deus, os céus abertos e Deus bradando dos céus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo". Então, nessa lição, nós vamos ver 3 aspectos dessa doutrina da Trindade. Nós vamos ver a revelação no batismo de Jesus Cristo, depois a gente vai ver a distinção e a unidade das pessoas divinas, e também a relevância dessa doutrina para a nossa fé cristã. Seja bem-vindo, participe conosco nesse novo trimestre, nesse novo ano que se inicia. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, iniciando hoje, então, a nova série de estudos baseado, então, no tema do primeiro trimestre do ano de 2026, a Santíssima Trindade, assunto que estará sendo tratado na Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Bom, Jair, hoje, então, iniciando essa de forma introdutória, a lição do trimestre, nós vamos ver, então, sobre o episódio, nesse primeiro momento, o episódio do batismo de Jesus, e ali nós vemos a Trindade sendo manifesta, sendo apresentada, não de uma maneira teórica, mas de uma maneira revelacional, está sendo revelada ali. Onde, irmão Jair, nós vemos então no episódio do batismo de Jesus, o Filho que ele está nas águas, e aí nós vamos refletir sobre essa identificação de Jesus com a humanidade pecadora da qual Jesus veio restaurar. Vemos também ali nesse episódio a descida do Espírito Santo em forma corpórea, no formato de uma pomba, onde veremos ali que isso simboliza a unção de Jesus no seu ministério e a sua aprovação pública, tendo em vista de que ele já estava escolhido e determinado na eternidade a sua encarnação, a sua vinda à Terra. E também vemos ali, nesse episódio do batismo de Jesus, o Pai falando dos céus e declarando que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí vamos ver nesse episódio, irmão Jair, que não há nenhum tipo de confusão com relação à doutrina da Trindade, apresentada pela Igreja séculos depois, de forma organizada, mas a Bíblia já revela essa Trindade e esse episódio de forma muito clara, onde vemos um só Deus manifesto em 3 pessoas. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico primeiro sobre a revelação trinitária no batismo de Jesus, irmão Jair? No primeiro momento, nós vemos, então, a obediência de Jesus Cristo, que ele vem da Galileia. Ele desce as águas no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. João Batista realizava ali batismo para arrependimento de pecados. Nós, à primeira vista, nós analisamos e imaginamos
pode parecer até mesmo desnecessário que Jesus fosse batizado ali, porque a Bíblia relata que Jesus Cristo não era um pecador. Nós vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Jesus Cristo ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, que Jesus Cristo, então, ele não tem pecado e não necessitava, então, à primeira vista, de ser batizado com o batismo de arrependimento. Mas Jesus, até mesmo João Batista, ele coloca isso dizendo que era João que precisava ser batizado por Jesus e não Jesus batizado por João. Mas Jesus ele diz, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nós vemos nessa palavra do Senhor Jesus Cristo um ato de obediência a Deus. Em primeiro lugar, ele vai iniciar o ministério terreno, o ministério messiânico, ele inicia exatamente como Deus quer de todos nós, obediência. A obediência, então, em cumprir toda a justiça. Jesus, ele não precisava ser batizado como forma de expressar arrependimento, expressar publicamente arrependimento, mas ele fez isso para ele se associar, para ele se identificar com a humanidade pecadora, carente de salvação, carente de redenção. E nós vemos em tudo isso a obediência do Senhor Jesus Cristo ao Pai, e nós vemos nesse ato de obediência demonstrando ali que ele estava totalmente disponível para realizar o plano redentor do Pai. Nós vemos o início visível do ministério, dessa missão messiânica de Jesus Cristo aqui no batismo, e que vai culminar, que vai apresentar o ponto mais alto na cruz do Calvário e após isso a sua ressurreição. Nós vemos também nesse episódio narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, na nossa leitura bíblica em classe, nós vemos que Jesus, nesse ato, ele vai receber, então, a unção do Espírito Santo para iniciar o ministério de Jesus Cristo, o ministério messiânico aqui na terra. Após Jesus sair das águas, ele vai, então, orar a Deus e os céus serão abertos, os céus se abrem para o Senhor Jesus Cristo e Jesus vê os céus se abrirem e o Espírito Santo desce então sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E João Batista, relatando lá no Evangelho de João, descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que aquele que mandou batizar ele, que João viria o Espírito descer em forma corpórea de pomba sobre o ungido, sobre o Messias do Senhor, e isso se cumpriu. Nós vemos também que a manifestação visível do Espírito Santo em forma corpórea de pomba indicava, confirmava, mostrava ali que aquele é o Messias prometido. Jesus Cristo ser ele o Messias prometido, literalmente o ungido do Senhor. E essa unção não deve ser confundida com outra coisa, a não ser que Jesus Cristo seja o Messias prometido, o Messias que demonstra que Jesus Cristo vai se cumpre nele todas as profecias messiânicas dispostas no Antigo Testamento. Mostrando, inclusive, que não é nesse momento que Jesus se torna o Filho de Deus, que ele sempre foi o Filho de Deus, conforme a palavra descreve. Ele sempre foi desde a eternidade, ele foi criado, ele foi manifestado, não criado, ele foi manifestado desde a eternidade. A palavra mostra que Jesus Cristo ele já vem existindo. A pré-existência do Senhor Jesus Cristo, assim como o Pai, é assim também como o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo na ocasião do batismo representa, sim, a unção pública, a unção visível
marcando desta forma o início do ministério terreno de Jesus Cristo, e com essa unção do Espírito Santo ele é capacitado a cumprir a missão redentora conforme todas as profecias messiânicas dispostas sobre Jesus Cristo. E nós ouvimos também nessa passagem, além de vermos Jesus Cristo descendo das águas do batismo, saindo das águas, nós vimos o Espírito descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus Cristo, ungindo. Nós temos um outro episódio também nessa mesma passagem, que é os céus se abrem e uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado e em quem me comprazo. Escrito nos 3 evangelhos, Evangelho de Mateus, de Lucas e Evangelho de Marcos, e trata-se sim de uma declaração solene e pública de Deus, do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus Cristo, uma vez que filho é um título que Deus dá a Jesus Cristo conforme as Escrituras. A voz celestial, a voz que vem do céu, ela não inaugura a filiação de Jesus Cristo, mas proclama diante da humanidade a encarnação, confirma a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação de Deus perante a humanidade. Dessa forma, a voz de Deus ela vai autenticar, ela vai homologar, ela vai confirmar a missão, não somente sobre a missão redentora de Jesus Cristo, mas ainda confirmando, homologando a filiação divina de Jesus Cristo. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer, conforme as Escrituras demonstram nessa passagem, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir e de compartilhar. Muito importante que você contribua desta maneira, nos ajude a compartilharmos a Palavra de Deus para que chegue ao maior número de pessoas, hoje estudando sobre a Santíssima Trindade nessa nova série que estudaremos agora no decorrer de 13 programas, contando com este programa, sobre essa doutrina gloriosa, maravilhosa, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje aqui introduzindo esse tema da Santíssima Trindade, que é uma expressão que nós não encontramos na Bíblia. Ela é uma expressão que vem do contexto da igreja em organizar esta doutrina que ela é gloriosa. Então nós não encontramos a expressão Santíssima Trindade na Bíblia, mas nós vemos que esta é uma doutrina que a Bíblia apresenta de forma muito clara, e aí nós estamos estudando aqui, já comentado pelo irmão Jair, o episódio do batismo de Jesus, e aí nós temos aqui 3 eventos que são importantes. Vemos o batismo de Jesus, o Filho sendo batizado nas águas através de João Batista. Também vemos ali o episódio da descida do Espírito Santo, de uma forma visível e corpórea, como uma pomba, e também vemos a voz. 3 pessoas da Trindade estão ali de forma revelada. Não é uma estrutura comprobatória, argumentativa, mas é uma demonstração da realidade eterna. A Trindade está nesse momento tão importante da humanidade, que é o episódio em que Jesus está ali se batizando, sendo batizado, mas que revela também o aspecto redentor da salvação. Como ainda veremos, a salvação ela é realizada pelas 3 pessoas da Trindade, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos aqui, nesse momento do batismo de Jesus, algo tão lindo, tão maravilhoso, que é o aspecto da sua identificação com os pecadores. Quando nós vemos, especialmente aqui o evangelista Mateus, ele informando que Jesus veio da sinagoga ao Jordão para ser batizado por João, vemos que quando ele se aproxima de João, num primeiro momento, se sentiu estranho com relação àquilo, porque ele reconhecia que Jesus não era necessário o batizar-se como as demais pessoas se batizavam, que era num sinal de arrependimento. João Batista, nesse primeiro momento, ele tem o seu impacto de não conseguir
compreender e estranha o fato de Jesus se batizar, mas ele vai aceitar, ele vai reconhecer a grandeza de Jesus que naquele momento estava cumprindo aquele ato. O João Batista disse assim: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, capítulo 3, versículo 14 do Evangelho de Mateus. E aí nós vemos que o batismo de Jesus não era para um arrependimento. Jesus não precisava batizar-se em sinal de arrependimento porque Jesus não tinha pecado. Agora vemos que o que Jesus estava fazendo era cumprindo a justiça. No versículo 15, Jesus respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu, ele o permitiu. E aí nós vemos aqui que isso é uma expressão não apenas de um ato ritual que Jesus queria cumprir, mas que era essa manifestação da plena obediência de Cristo de cumprir a vontade do Pai. E nós vemos que, para isso, ele se submete à lei de forma não por obrigação, mas porque ele se identifica com a humanidade. Ele se coloca no lugar dos pecadores para cumprir aquilo que jamais nós poderíamos cumprir plenamente. E aí nós vemos isso. Quando Jesus ele veio à Terra, ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la em nosso lugar. E ele não faz isso por outros sentimentos, senão por amor. Quando ele entra nas águas, ele assume ali, de forma simbólica, mas profunda, a ideia de identificação com a natureza humana pecadora. Quando ele entra nas águas, como todos os pecadores entraram antes dele e entraram após ele, ele está ali de uma forma antecipada, manifestando aquilo que vai ser o ápice do seu ministério, irmão Jair, na cruz do Calvário, quando ele vai tomar o lugar de todos nós. Então, desde o momento em que Jesus ele chega na Terra, ele entra com uma identificação tão plena com a raça humana, com a natureza humana, ao passar pelo nascimento, que ele passa, como qualquer criança passou, exceto a diferença na sua concepção. Veremos sobre isso ainda no decorrer dos programas. E no decorrer de todo o seu ministério, ele teve uma identificação plena com a humanidade. Outro evento aqui, mencionado pelo irmão Jair, que foi a descida do Espírito Santo, algo que é maravilhoso, que quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E aí nós vemos ali que esse ato não era apenas um ato simbólico, mas era uma revelação do quão a Trindade e a presença do Espírito Santo, a presença divina, estava na vida de Jesus. E é importante nós entendermos, como o irmão Jair já mencionou, que então quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, não é que nesse momento ele estava recebendo uma unção, porque ele, na verdade, ele já era. A palavra Cristo significa ungido, portanto, no batismo, ele só vai ter a autenticação daquilo que ele já era, pois o profeta havia prometido que o Messias seria o Messias seria cheio do Espírito Santo, pois diz o profeta que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E o próprio Cristo, ele vai na sinagoga abrir o livro do profeta Isaías, ele vai encontrar o texto e vai declarar que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, e ele vai dizer: hoje se cumpre o texto. Quando Jesus, quando a gente vê a descida do Espírito Santo ali, nós vemos que esse Espírito que está ali é o Espírito de Deus envolvida nesse ato tão sublime e tão glorioso que é o momento de revelar Jesus ao público no seu ministério que ele veio realizar. E vemos também, além de ver Jesus nas águas, vemos o Espírito descendo sobre ele em forma corpórea como uma pomba, vemos também a voz que se ouve do céu. E ele diz, em Mateus 3:17 diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí nós vemos aqui
algumas coisas sendo reveladas. Primeiro, os céus, o Pai nos céus declara a identidade de Jesus. Este é o meu filho. Então Jesus ali é apresentado diante dos homens com a identidade de filho. Em segundo lugar, a gente vê o relacionamento eterno, pois ele diz, esse é o meu filho amado. Não é, Jesus não estava ali sendo declarado filho, mas ele já tinha uma relação eterna de filho com o Pai. E em terceiro, a gente vê a aprovação divina do Pai com o Filho quando ele diz em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ou seja, o Pai não apenas está confirmando quem Jesus é, mas está declarando plenamente e publicamente a sua satisfação nele. E aí nós vemos então, como já disse, a filiação de Jesus não começa aqui, pois ela é eterna. O próprio evangelista João, capítulo 1,14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ou seja, quando a gente está vendo aqui, no episódio do batismo de Jesus, a gente vê o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo, e vemos nisso as três pessoas, uma única essência divina e operando ambos juntos a mesma redenção para a salvação de todos os homens. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair. Tendo em vista do que vimos aqui, do que podemos contemplar no batismo de Jesus, onde o Filho está obedecendo, o Espírito está descendo, o Pai está declarando a sua aprovação, nós somos conduzidos então para vermos e buscar compreender outro ponto, que é essa manifestação simultânea dessas três pessoas distintas que, ao mesmo tempo, conforme a Bíblia nos apresenta, são apenas um Deus, um só Deus. E nesse ponto nós precisamos aqui manifestar e revelar ao nosso irmão que nos acompanha que, conforme vemos no batismo de Jesus, não são apresentados ali três deuses, também não há uma divisão de essência, mas apenas revelando esse mistério profundo dessa comunhão que existe dentro do próprio Deus, onde se manifesta, se subsiste em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesta harmoniosa comunhão que existe neles, sem separação, numa unidade perfeita e plena. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 2, sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas, irmão Jair? Bom, nós vimos aqui no tópico anterior, em relação ao batismo de Jesus no Rio Jordão, nós vimos a expressão da revelação de Deus. Deus, ele se revela para a humanidade, conforme o livro de Romanos, ele se revela através da sua criação, através da natureza, do céu, das estrelas, do próprio organismo, do ser humano, do corpo humano. Deus se revela dessa forma grandiosa, sendo o Criador. Depois, Deus, em Gênesis, no capítulo 12, ele levanta uma nação, ele levanta Abraão, através de Abraão vem uma nação de Israel, a qual receberia e recebeu a revelação escrita de Deus. Trazendo, então, Deus se revela através das Escrituras, através dessa nação, onde receberam a revelação de Deus e escreveram e mantiveram essa Escritura durante milhares aí de anos. E a Bíblia fala em Romanos que Deus falou de muitas formas aos pais antigamente pelos profetas, mas hoje Deus fala através de Jesus Cristo. Isso está se referindo ao Novo Testamento. E Deus, ele vem numa revelação progressiva para a humanidade. E chega no Novo Testamento, agora com o batismo de Jesus Cristo, Deus traz de uma forma pedagógica, clara, nítida, demonstrando ali a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo nesse momento do batismo do Senhor Jesus Cristo. E com isso, nós vemos que existe ali, nessa demonstração pedagógica de Deus, a unidade e também a distinção pessoal de cada um dentro da Trindade divina. A Trindade divina, ela vai afirmar que Deus é uma só essência que se demonstra, que subsiste em três pessoas distintas dentro das Escrituras. Deus mostrando a Ele mesmo como um ser pessoal, um ser que se relaciona
com o ser humano, que se relaciona com a sua criação, que não abandonou a sua criação. Nós vemos Jesus Cristo como uma pessoa distinta, com personalidade distinta, com uma missão distinta, e nós vemos também o Espírito Santo como uma pessoa que se relaciona com o ser humano, e dessa forma nós vemos uma única essência que se manifesta nessas três pessoas dentro das Escrituras. Manifesta a majestade, manifesta a glória, manifesta o poder, manifesta a divindade de Deus nessas três pessoas. Então, nós vemos sim aí a unidade desse único Deus e sendo apresentada nas Escrituras de uma forma distinta em cada pessoa. E nós vemos isso, o exemplo dessa distinção na obra da redenção, na obra da salvação. Então, essa obra da salvação, ela é trinitária em sua essência. Como assim? Quando a gente fala em obra da redenção, a gente fala da salvação que Deus provê através de Jesus Cristo. E nessa obra da salvação, nós vemos que o Pai é aquele que planeja a salvação. É aquele que vai mostrar como é que vai ser executado essa reconciliação com Ele. E nós vemos em Jesus Cristo, o Filho, aquele que executa esse plano de Deus, que executa esse planejamento divino, que executa e culmina, e chega ao ápice, consumando ali na cruz do Calvário essa obra. E como é que o Espírito Santo atua na salvação? Ele atua confirmando, convencendo o homem, o pecador, de que ele precisa dessa salvação, que ele precisa dessa manifestação de Deus para ter essa reconciliação com o próprio Deus. Então o Espírito Santo ele confirma, ele vai convencer o homem, e ele vai também manifestar as bênçãos advindas dessa obra redentora. Ou seja, você será considerado, você será feito um filho de Deus, e dessa forma, então, o Espírito Santo ele vem aplicando os benefícios dessa salvação, e o Deus bíblico, ele demonstra de uma forma dinâmica, de uma forma, uma unidade composta, uma unidade dinâmica e eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez aí venha para nós o entendimento de um mistério da Santíssima Trindade. Mistério por quê? Porque eternamente vai permanecer assim, subsistindo, Deus subsistindo em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esse mistério ele é revelado através das Escrituras, e como toda a Escritura demonstra para nós, que hoje nós vemos em espelho, vemos em enigmas, nós vemos aquilo que está sendo revelado. Mas lá no céu nós veremos como nós conheceremos como nós somos conhecidos, conforme Paulo revela nas Escrituras em 1 Coríntios capítulo 13. Então, essa revelação da Trindade, ela vai continuar, porque à medida que nós vamos conhecendo Deus, inclusive na eternidade, nós vamos entender cada vez mais. Mas hoje nós entendemos pela fé e na palavra do Senhor, que a Bíblia revela essa unidade e essa distinção pessoal de Deus. Nós vemos também que essa pluralidade dentro de uma singularidade, ou seja, o Deus se manifestando em três pessoas, sendo o único Deus. Nós vamos ver esse Deus lá no Antigo Testamento, que é um Deus monoteísta, que não nega a Trindade, mas que admite, sim, o Antigo Testamento admite a pluralidade interna na divindade. Nós vemos que isso no Antigo Testamento já começa no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esta palavra Deus, ela já vem como o sujeito desta frase, e ela está no plural. E o verbo criou está no singular. Então, nós vemos que o sujeito está no plural, enquanto o verbo criou está no singular, indicando, sim, uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Nós vemos
também, ainda no livro de Gênesis, outras passagens, como no momento da criação do ser humano, do homem, que é manifesto lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós vamos ver também em Gênesis a mesma manifestação dessa pluralidade. Nós vamos ver em Gênesis 11, no capítulo 7, no episódio da Torre de Babel. E nos profetas, nós vemos também em Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, que Deus fala ali para Isaías, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Deus falando. Isaías diz, disse Deus, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Então nós vemos assim, esse Deus no Antigo Testamento, que ele é monoteísta, mas que não nega a Trindade e admite a pluralidade interna dessa divindade. Nós vemos que essa revelação progressiva de Deus, que começa lá em Gênesis, à medida que a humanidade vai tendo percepção, tendo base para entender aquilo que Deus está revelando, no Novo Testamento ela é muito mais clara. Essa trindade é explicitada no Novo Testamento. E nós vemos agora, nessa lição, que aparece de uma forma clara, de uma forma nítida, de uma forma didática, no batismo do Senhor Jesus Cristo, em que o Senhor Jesus Cristo está presente ali de forma corpórea, o Espírito Santo desce em uma forma visível, uma forma de uma pomba sobre Jesus Cristo, demonstrando para João Batista quem é o ungido do Senhor e trazendo dessa forma uma revelação da Trindade para toda a humanidade. E Deus lá do céu abre os céus e homologa, testifica, dá legitimidade a esse Deus que se manifesta de uma forma trinitária no Novo Testamento. Nós vemos, além da forma batismal, que nós vemos que é demonstrado, Jesus ensina isso, como fazer novos discípulos e como executar o novo batismo. Nós vamos ver, além da forma batismal, nós vamos ver também na bênção apostólica. Vamos falar primeiro da forma batismal. Jesus Cristo, então, ele dá o ensinamento de que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não está dizendo aqui, está citando o substantivo singular, nome, indicando uma única essência seguida de 3 pessoas distintas. O nome aparece no singular, um substantivo singular, e apresenta na sequência ali 3 pessoas distintas. O mesmo vai ocorrer na forma da bênção apostólica descrita por Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 13, em que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aonde nós vemos que a graça, ela vem de Jesus Cristo porque ele cumpriu o plano de Deus lá na cruz do Calvário. Ele bradou, está consumado. Então, a partir dali, essa graça manifesta a todos os homens, E o amor de Deus nós vemos manifestado porque Deus amou o mundo. Lá em João, capítulo de número 3, versículo 16, vai mostrar que Deus, o tamanho desse amor de Deus, que amou a humanidade toda e enviou seu próprio Filho para morrer, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão é, após a conversão, o Espírito Santo vai trazer as bênçãos dessa salvação, dessa redenção operada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, o qual foi planejada por Deus. Então, a comunhão do Espírito Santo vai trazer essas bênçãos, vai trazer esse relacionamento com Deus, com a Trindade de uma forma maravilhosa. Então nós vemos aqui que esses textos, tanto da forma batismal ensinada por Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 28, como também na bênção apostólica ministrada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ela mostra essas 3 pessoas da Trindade, ela associa essas 3 pessoas da Trindade de um modo equitativo, de um modo igualitário. E com isso nós vemos que a revelação de Deus, ela trouxe para nós, ela trabalha a Trindade de uma forma plural, mas distinta em 3 pessoas, aliás, de uma forma unitária, de uma forma distinta em 3 pessoas
ali manifestadas nas Escrituras, e essa trindade vai nos mostrar que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única divindade. Todos eles são chamados de Senhor, todos eles têm a mesma essência, a mesma majestade, o mesmo poder, a mesma glória e merecem toda adoração. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando agora no tópico 2 sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Ou seja, a gente biblicamente entende e vemos que a palavra do Senhor nos fala e nos afirma que Deus é um em essência. E aí ele manifesta em 3 pessoas, e isso é uma coisa muito gloriosa que a palavra do Senhor nos afirma. E aí nós declaramos que nós não adoramos a 3 deuses, mas apenas um Deus em 3 pessoas. E aí nós não confundimos também as pessoas, nem dividimos a substância. Quando a gente declara a Trindade, nós declaramos que o Pai é plenamente Deus, o Filho ele é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Mesmo assim, eles não são 3 deuses, mas um só Deus. E nisso não há qualquer tipo de incoerência quando nós declaramos isso ao que é afirmado na palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, sobre que há um só Deus, na famosa Shema, descrita dita ao povo de Israel. E essa essência da palavra de Deus, de mostrar esse único Deus nessa pluralidade, nós percebemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, já apresentado aqui pelo irmão Jair, sobre o verbo Elohim, indicando ali um único Deus, mas também apresentando em outros textos em que aparece a expressão relacionada a Deus, trazendo o aspecto da pluralidade, onde mostra que Deus é um Deus de fato complexo e a mente humana não consegue explicar. Vemos no Antigo Testamento manifestando ali o nós de Deus. Várias vezes o texto bíblico apresenta nós referindo-se ao Deus e às 3 pessoas, ao único Deus e às 3 pessoas, tanto na criação, quanto também no episódio na criação do homem, quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vemos também lá em Gênesis 11, onde vemos ali o episódio da confusão das línguas, na construção da Torre de Babel, onde o nós aparece ali, referindo-se à Trindade. E também em Isaías a gente vê o diálogo da Trindade na eternidade, quando diz, quem enviaremos e quem há de ir por nós? E isso não indica que Deus é um Deus que são 3 deuses, mas que são as 3 pessoas. Né? Quando a gente vai lá para Isaías 48:16, o profeta falando acerca do Messias, ele diz assim, o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito. E aí nós temos ali o enviado, que é o servo, o Messias, o Senhor Deus é o Pai e o Espírito Santo que está ali. Então, essa tríade, as 3 pessoas aparecem ali, não de forma ocasional, de forma acidental, mas mostra a revelação plena que haverá no Novo Testamento quando da encarnação de Jesus. E é isso que nós vemos quando vamos para o Novo Testamento e já refletimos no primeiro tópico sobre o batismo de Jesus, e ali vimos as 3 pessoas da Trindade manifestas. Vimos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai falando. O irmão Jair já mencionou a fórmula batismal, mencionou também a bênção apostólica, onde nós percebemos a distinção de atuação destas pessoas, mas um único Deus. E isso, essa comunhão dessa Trindade, ela é algo que vem muitas vezes a refletir também na comunhão da igreja. Essa comunhão precisa ter
na igreja, onde todos nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma compaixão. Todos nós precisamos refletir isso na nossa vida, onde nós vamos ter unidade na diversidade. Nós, quando tratamos de igreja unida, não significa uma conformidade, mas sim uma uniformidade, mas uma comunhão, mesmo tendo diversidade na vida das pessoas. Isso que reflete, que deve refletir na nossa vida, essa comunhão que existe na Trindade, deve existir na igreja. Você está no programa Palavras da Verdade. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Bom, Jair, chegamos no tópico 3, onde vamos ver aqui sobre a relevância da Trindade para a fé cristã. E quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe que nós precisamos visualizar que essa doutrina, ela não é algo que surge por um adendo, por um acaso, mas a gente percebe que ela é a base da existência da igreja. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico 3, sobre a relevância da Trindade para a fé cristã, irmão Jair? Nós vamos ver que a doutrina da Trindade, ela é inseparável do Evangelho. Como a palavra de Deus, ela foi trazida e revelada para nós de uma forma progressiva, a Bíblia, ela foi compilada, ela foi estruturada de uma forma progressiva. Nós vemos que os livros do Novo Testamento, eles foram escritos ali em praticamente 50 anos, e se concluiu com o livro de Apocalipse ali pelo ano 98, o ano 100, depois de Cristo. Então, a Bíblia e depois ela passou a ser aceita pela comunidade cristã, aqueles livros que são inspirados, conforme nós temos na nossa Bíblia, e da mesma forma, as doutrinas bíblicas, elas foram interpretadas ao longo dos anos em que a Bíblia foi estudada, a Bíblia foi interpretada, foi trazida por estudiosos, principalmente os pais da igreja, após a morte, então, de João o apóstolo, lá do livro de Apocalipse. Ela foi compilada, ela foi aceita pela comunidade cristã. E à medida em que ela foi aceita, foi sendo interpretada, e chegou um momento na história da igreja em que se levantou um homem, um presbítero chamado Ariano, que ele negava nessa doutrina dele, ele negava que Jesus Cristo era Deus. Ele negava a divindade de Jesus. E para combater essa heresia que estava se manifestando no meio da igreja, foi convocado então um concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, em que foi oficialmente ali colocado que o Filho é da mesma matéria, da mesma substância, da mesma essência do Pai. E com isso, então, foi condenada a ideia de que Jesus Cristo fosse uma criatura exaltada, que não fosse Deus. Da mesma forma, ao longo de mais alguns anos, também no concílio agora de Constantinopla, na história da igreja, contemplou então essa formulação doutrinária trinitária, afirmando que o Espírito Santo também, afirmando a divindade também do Espírito Santo e mostrando assim que essa pluralidade manifestada em 3 pessoas é sim uma unidade, um único Deus. Tanto que o cristão, ele vai orar ao Pai por meio do Filho, mas no poder do Espírito Santo. Então, uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, irmão Alex, é que o termo Trindade, ele vem de um teólogos da história que ele vai interpretando as escrituras, demonstrando os pontos, e ele traz essa palavra que vem do latim, que o irmão Alex usou anteriormente, uma tríade, e ele traz então essa palavra Trindade, que explicitamente não está na Bíblia, mas o conceito, a doutrina está, e que ela foi oficialmente traduzida para a igreja, para os nossos dias, e com essa validade
dentro da doutrina ortodoxa da igreja, fiel à Bíblia, de que ela é uma doutrina base, inseparável do Evangelho. Inseparável do Evangelho. Não tem como pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é uma criatura exaltada, mas sim demonstrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, demonstrando que o Espírito Santo é Deus, como está lá em Atos, no capítulo de número 5, em que o Espírito Santo fala, se relaciona, e também ali o próprio apóstolo Pedro diz que não mentistes ao homem, mas mentiste a Deus, falando do episódio de Ananias e Safira. Nós temos implicações que são muito importantes se elas não forem observadas, a doutrina da Trindade. Então, a negação da Trindade, ela resultou em heresias profundas, heresias que comprometem o Evangelho. Nós vamos citar aqui, basicamente, 3. A primeira que nós vamos citar é o triteísmo, em que demonstra a crença em 3 deuses separados. Com isso, viola a unidade de Deus, porque a Bíblia revela a existência de um só Deus. Uma outra heresia que surgiu é o unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, negando dessa forma a divindade de Jesus, negando a divindade do Espírito Santo e dessa forma contrariando as Escrituras que ensinam a divindade tanto de Jesus quanto a divindade do Espírito Santo. A terceira heresia que queremos citar é o unicismo ou o modalismo, que essa doutrina herege, ela ensina que Deus, ele se manifesta em 3 formas sucessivas ou 3 formas distintas. E nós vemos que Jesus, de uma maneira enfática, a Bíblia demonstra ali no batismo de Jesus Cristo a presença do Pai, a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo como de uma forma distinta, em 3 pessoas distintas que se manifestam simultaneamente naquele momento que é o alvo do nosso estudo aqui de Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então, o monoteísmo bíblico, ele vai ensinar que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. E mais uma vez, ressaltamos que a relevância da Trindade para a fé cristã é que a doutrina da Trindade, ela é inseparável do Evangelho, porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, vendo então o tópico 3º sobre a relevância da Trindade para a fé cristã. E aí nós vimos aqui então sobre o surgimento desta doutrina, da formulação dessa doutrina pela igreja, e vemos o quanto o Senhor cuida dela, porque foi uma resposta diante das heresias que estavam surgindo na história da igreja, tanto pelo aqueles que surgiram levantando-se contra o Filho como sendo eterno, mencionado pelo irmão Jair aqui, não sendo ele plenamente Deus, também com relação ao Espírito Santo, onde tratava o Espírito Santo ali como apenas uma força, algo que não representava nele algo eterno, uma divindade eterna, uma pessoa. E aí a história nos mostra que a doutrina nasceu então para preservar essa base que é da nossa salvação, porque nós, como já mencionamos, a salvação ela é realizada pelas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é importante porque a gente vê o Pai na eternidade, ele escolhendo a salvação dos homens, né, decidiu salvar os homens enviando o seu Filho à Terra. E vemos o Filho, como o apóstolo Paulo menciona lá em Efésios 1:7, é ele que redime então toda a criatura, todo o homem através do seu sacrifício, e vemos o Espírito Santo atuando em nossos dias, aplicando a redenção, a salvação no coração do homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, e capacitando ele para que ele viva esta salvação aqui no presente. Então,
A salvação, ela é uma obra de Deus do começo ao fim. E quando a gente diz que a salvação ela é uma obra de Deus, é porque nós estamos referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí surgiu na história da igreja esse problema dessas falsas doutrinas, essas heresias que comprometiam a base desta salvação da qual nós somos alcançados. E ainda existe hoje aqueles movimentos que vêm trazer essas heresias aí com relação à Trindade, onde apresentam 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo deuses independentes. E aí nós vemos o perigo disso. Quando nós vemos o unitarismo, nós vemos que o unitarismo nega a divindade do Filho e do Espírito Santo e reduz a Cristo apenas um mestre moral. Qual que é o problema disso? Vai anular a redenção e a salvação plena que Jesus realizou na cruz. Pois nenhum ser criado pode salvar. Então, vejam a seriedade de se entender a verdadeira doutrina e de refutar as falsas doutrinas. Jesus não foi apenas um mestre moral, alguém com um caráter ilibado que foi à cruz e morreu injustamente. Não, ele era o próprio Deus na cruz, salvando e redimindo os homens. Temos também um movimento e as heresias do unitarianismo. E também vemos o modalismo, onde ensina que Deus apenas manifesta-se de formas diferentes e aí vai acabar trazendo uma incoerência com relação inclusive ao texto do batismo de Jesus que nós meditamos aqui no início, refletimos sobre isso, onde nós vemos ali claramente as 3 pessoas da Trindade. Quando a gente olha então para a doutrina da Trindade, vemos ela no centro da fé cristã, no centro da palavra de Deus. A Bíblia mostra essa verdade tanto no Antigo como no Novo Testamento, e ela é a base da nossa fé. Nós não precisamos tentar resolver algo, pois a Bíblia já deixa muito claro para nós, embora muitas vezes a mente humana não consiga compreender e explicar, mas ela é apresentada e revelada na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos entrar na ideia de que devemos resolver um mistério, mas precisamos contemplar, admirar e adorar esse mistério tão lindo, tão glorioso que é Pai, Filho e Espírito Santo revelados e realizando a redenção e tendo comunhão conosco, que é isso que a gente percebe na Escritura Sagrada. Bom, Jair, chegamos então ao final da exposição de hoje, um tema onde nós refletimos de forma introdutória sobre essa doutrina contida na Escritura, reveladora, que mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, que trabalha, que se revela, que atua na salvação dos homens, na comunhão da igreja, de forma que nós podemos visualizar, contemplar e podemos, inclusive, adorar a este único Deus manifesto nessas 3 pessoas. O que nós podemos concluir, irmão Jair, sobre o tema que estudamos hoje? Nós precisamos entender, compreender que o conhecimento, o entendimento da Trindade é essencial para nós entendermos o Evangelho e continuarmos a entender o Evangelho, o plano de salvação de Deus para nossas vidas. Jesus sempre é o exemplo para nós nas Escrituras. Ele é o exemplo. E nós vemos em Jesus Cristo o ato de obediência. Ele obedeceu a Deus, ele desceu as águas e a palavra de Deus vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte na cruz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, nos mostra: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus Cristo. Como? Todo dia nós precisamos descer ao ponto da obediência. Eis aqui a grande revelação para nós em Jesus Cristo, que nós precisamos descer esse ponto da obediência diariamente para que Deus venha se revelar a nós diariamente. A obediência é a chave da unção de Jesus Cristo para o ministério, para ele cumprir o seu ministério e ele cumprir até
em obediência até a morte de cruz. E nós precisamos descer, retornar a cada dia ao ponto de obediência a Deus, para que nós possamos entender a vontade de Deus e saber que ela é perfeita e ela é agradável. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade no dia de hoje. Desejamos você uma ótima semana, um ótimo e abençoado ano de 2026 e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e sua família. Nós esperamos você no próximo programa, onde nós vamos tratar sobre o Pai. Vamos ver biblicamente sobre a pessoa do Pai revelada na Escritura Sagrada. Deus abençoe você. Até lá, na paz do Senhor Jesus.